Fala aí, meu povo. Boa noite pra vocês. Esse aqui é um vídeo que eu nem esperava fazer. Inclusive, o que eu esperava fazer hoje, que era o café com o Meckler, eu não consegui. Porque eu tô completamente imerso hoje de estudar para os jogos de Liga dos Campeões dessa semana. Aliás, já passo aqui pra vocês. Comento Atlético e Clube de Bilbao contra Arsenal nessa terça. Liverpool Atlético de Madrid quarta. E Newcastle Barcelona na quinta-feira. Vocês façam o favor de acompanhar na TNT e na Max esses jogos. E não esperava falar de Bahia e Cruzeiro, porque eu estava estudando para os jogos, mas deixei aqui assistindo. E tem algo de interessante que aconteceu nesse jogo que vale a pena falar e trazer aqui para vocês. Antes de mais nada, o olho vermelho deve estar aparecendo no vídeo. Não é nada disso que vocês estão pensando. Não é nada disso que vocês estão pensando mesmo. E eu tô com a voz bem presa assim mesmo, porque alergia ao ar. Corpo muito sensível. Alergia ao ar de São Paulo, então tô com uma alergia respiratória das bravas hoje à noite, então vai atrapalhar um pouquinho a mim. Espero que não atrapalhe tanto a vocês assim. Eu ainda vou ter que ficar de uma forma muito nojenta limpando o nariz enquanto eu falo com vocês. Eu não quero atrapalhar a janta ou o almoço de ninguém sendo nojento. Foi mal. Seguinte, meu povo. O que aconteceu de diferente nesse Bahia e Cruzeiro é a capacidade do Cruzeiro de mudar jogo com jogadores que vêm do banco de reservas. Basicamente, isso não tinha sido visto nesse Campeonato Brasileiro. Eu lembro de contra o Flamengo, o Cruzeiro ganhar 2-1 com o gol do Gabigol, aquele gol do rebote de pênalti, mas que cá entre nós não é um jogo que o Gabigol muda. O jogo estava equilibrado, estava parelho, acho que até o Cruzeiro merecia ganhar antes do Flamengo do que ganhou. E o Gabigol bate um pênalti, que nem ele provocou, se não estou enganado, né? Uma bola que bate na mão do jogador do Flamengo, e depois no rebote ele faz o gol. Mas que o Cruzeiro, que o jogo apresentava um panorama desfavorável ao Cruzeiro, e que o Leonardo Jardim tenha feito mudanças, e que essas mudanças tenham feito o time sair ou de um resultado, ou também de uma situação, porque às vezes está ganhando ou está empatando, mas a situação, né, que muda o jeito do jogo, isso eu não lembro de ter acontecido, tá? Certamente aqui deve estar me faltando alguma coisa, mas eu não lembro de substituições terem melhorado o Cruzeiro e de o Cruzeiro ter vencido jogos ou mudado o panorama de jogos a partir de jogadores que vieram do banco, como foi hoje com o Arroio e com o Sinisterra. E com o Gabigol também, né? Faz um golaço, o gol da vitória. E os outros dois ajudam a mudar a cara do jogo. Esse tipo de vitória a gente não tinha visto. Essa face do Cruzeiro a gente não tinha visto, assim como um time também que ataca com mais gente na frente, que fica com um pouco mais de posse de bola, como a gente viu quando o Bahia, depois do Bahia fazer 1-0, e que se fechou mais. Antes disso, o que a gente via no jogo era basicamente o que a gente já tinha visto em outros jogos. O Cruzeiro se defende de forma segura, o Bahia teve uma outra oportunidade, o Cruzeiro também teve, em contra-ataques. E pouca coisa aconteceu até o gol do Jean Lucas. Pouca coisa de resultado, né? Era um jogo interessante, bastante movimentado. E depois disso, as mudanças do Leonardo Jardim, com os jogadores que chegaram nessa janela, mudaram a cara e o resultado do jogo. O primeiro gol do Cruzeiro é uma jogadaça do Matheus Pereira, mas que o Arroio começa a jogada pela ponta, né? Que falta também ao Cruzeiro, pontas, dribladores, jogadores mais insinuantes exatamente para criar esse tipo de espaço para os outros. O Matheus Pereira depois faz mais 2 dribles sensacionais e o Sinisterra está bem posicionado para pegar o rebote. E depois, o gol de falta do Gabigol. O Bahia dá muito espaço mesmo, é uma finalização muito fácil do Gabigol, muito mal pressionado, foi mal, gente. Uma finalização muito mal pressionada pelo time do Bahia. E ali o Cruzeiro faz o gol da vitória e é curiosa a sensação que dá, depois do segundo gol, de que o Cruzeiro não vai tomar o gol. Pelo menos eu tive essa sensação de que a vitória estava já no bolso do Cruzeiro, pela capacidade e a seriedade e maturidade que esse time tem de se defender e de aguentar a pressão do adversário. Esse tipo de jogo o Cruzeiro perdeu algumas outras vezes, né? O Cruzeiro perdeu para o Santos, assim, no Mineirão, o Cruzeiro perdeu para o Ceará, assim, o Cruzeiro perdeu ponto para o Mirassol, assim, fora de casa, porque quando precisou de jogadores mudarem o panorama da partida, os jogadores que entravam não conseguiam mudar. Ou o Cruzeiro ganhava os jogos cedo, o Cruzeiro ganhou cedo do Palmeiras, o Cruzeiro ganhou cedo do Fluminense, recentemente o Cruzeiro ganhou cedo do Atlético, ou ele conseguia, em algum momento do segundo tempo, destravar o jogo com os jogadores que já estavam. Como foi, por exemplo, contra o Atlético na Arena MRV, com o Fabrício Bruno e o Jorge, como foi contra o São Paulo com o gol do Matheus Pereira. Mas a maioria dos jogos são vencidos cedo pelo Cruzeiro. Os gols saem cedo e depois esse time se defende muito bem. E eu acho que se tivesse até contra-atacando melhor, teria ainda mais gols marcados. Hoje eu acho que é a primeira vez que o time mostra que é capaz de virem jogadores do banco
e ganharem jogos. O que isso vai representar para o campeonato, para mim é o grande X da questão. O Cruzeiro está vivo no campeonato, eu vou até pegar aqui para ver os pontos exatos de classificação e tal do Cruzeiro e dos seus adversários, que são Palmeiras e Flamengo. A classificação tem o Flamengo com 3 pontos a mais e um jogo a menos que o Cruzeiro, e o Palmeiras com 1 ponto a menos e 2 jogos a menos. Se o Palmeiras ganhar esses 2 jogos, que ele tem menos que o Cruzeiro, ele vai de 46 para 52 e ele fica 5 pontos à frente do Cruzeiro, né? Só que ele tem que jogar, ele tem que ganhar. E o Flamengo também tem que jogar e tem que ganhar esse, senão tá 3 pontos à frente. E ainda tem confronto direto contra esses 2 adversários, que são ruins para o Cruzeiro, porque são 2 confrontos diretos fora de casa. Embora o Cruzeiro venha de ganhar do Bahia, que ainda não tinha perdido dentro de casa no campeonato. Dá ainda mais mérito para essa vitória do Cruzeiro hoje em Salvador. É um bom time do Bahia, brigando pelo G4, mas que vem no momento de ter acabado de ser eliminado da Copa do Brasil também. A questão é, dos pontos que o Cruzeiro já perdeu e dos pontos que Palmeiras e Flamengo normalmente não perdem, o que ganhar esse tipo de jogo a partir de agora, onde que pode levar o Cruzeiro? Me parece uma campanha segura o suficiente para a Libertadores. Parece que o Cruzeiro fará uma campanha de Libertadores da América, que não vai ficar fora da Libertadores, continuando nesse ritmo. Não dá a sensação, por exemplo, do time do ano passado, né? Que depois de ganhar do Botafogo fez um segundo turno muito ruim. Esse time parece estar bem mais seguro agora. O treinador está mais seguro do que o Seabra também estava no ano passado. E para ganhar as Copas, ou para ganhar a Copa do Brasil, que é o que sobrou, é daqui a um mundo ainda, né? É daqui a quase 3 meses. Pelo menos o primeiro mata-mata é um pouco menos de 3 meses. Esse tipo de jogo e esse tipo de jogadores que o Cruzeiro colocou hoje, isso vai ser necessário. A não ser que o Cruzeiro consiga sempre estar à frente do placar, sempre sair ganhando e nunca estar numa desvantagem, esse tipo de jogador pode fazer diferença para ganhar a Copa do Brasil. O Arroio, o Sinisterra, o Gabigol, evidentemente. Acho que o Gabigol ainda se espera muito mais do Gabigol do que ele está produzindo até aqui, pela hierarquia, não pelos últimos anos do Gabigol, mas pela hierarquia de jogador que é. Se o Cruzeiro tiver desvantagem contra o Corinthians, e se passar do Corinthians tiver desvantagem contra o Fluminense e Vasco, é este tipo de jogo que vai precisar. De personalidade fora de casa, de permitir pouco ao adversário. Os números do jogo contra o Bahia são 13 finalizações do Bahia, 10 do Cruzeiro. Mais gols esperados, até se eu não estou enganado, do Cruzeiro do que do Bahia. Sim, o Bahia teve 0,53 gols esperados, o Cruzeiro 0,78, apesar de ter menos de 40% de posse de bola. Vocês sabem muito bem já essa altura do campeonato, não precisa ficar repetindo sempre. Posse de bola não é parâmetro para jogar bem ou jogar mal. Tem time que quer ter e tem time que não quer ter. Então, se o time que não quer ter a bola, ele não tem a bola, tá dando certo, basicamente, o plano de jogo dele. Vai ser importante para as Copas. Para o Campeonato Brasileiro, eu ainda acho que é muito difícil brigar com Palmeiras e Flamengo, pela pontuação que os dois têm, pela constância que esses dois times têm. Acho que estão num estágio como clubes bem diferentes do Cruzeiro. Acho muito, muito difícil, sinceramente, que brigue pelo Campeonato Brasileiro. Mas, para brigar melhor na Copa do Brasil, eu já vejo o Cruzeiro favorito à Copa do Brasil, desde que Palmeiras e Flamengo caíram. Para brigar melhor, esse tipo de jogo e esse tipo de jogadores que chegaram podem ajudar muito. Vamos ver se vai ser assim, vamos ver se no Campeonato Brasileiro os confrontos diretos e o Cruzeiro se ganhar de Flamengo e de Palmeiras reabre o campeonato, mas eu acho que só reabre o campeonato e entra na briga se ganhar no Maracanã e se ganhar no Allianz Parque, para poder abrir o campeonato de novo e ter aí 15 rodadas é o que falta o Cruzeiro, tirando esses 2 jogos, mais de 10 jogos pela frente, para tentar uma super arrancada, muito consistente deveria ser, para ser campeão brasileiro. Uma vantagem que o Cruzeiro tem sobre esses dois é que esses dois vão disputar Libertadores, vão ter mais jogos, mais calendário, e o Cruzeiro só joga a Copa do Brasil quando resolver o Campeonato Brasileiro. E o fato de ter jogos a mais também faz com que os outros ainda precisem jogar mais e conquistar esses pontos que a gente está achando aqui que eles podem conquistar. Então tem um fator físico, de cansaço, de desgaste aqui, que pode ajudar o Cruzeiro a ter um campeonato um pouco mais aberto do que a pontuação e a consistência como clube de Palmeiras e de Flamengo sugerem. Eu ainda acho muito difícil, mas vamos ver se isso vai acontecer ou não. Tá falado, meu povo, eu vou me tratar, porque agora eu tô pior ainda e amanhã eu preciso estar bem, para fazer a Liga dos Campeões. Se vocês chegaram até aqui, por pena que seja, essa pessoa completamente entupida, vocês façam o favor de dar um like e de se inscrever aqui no canal, porque amanhã eu prometo voltar em vias respiratórias muito melhor aqui para vocês. Valeu, gente. Boa noite, hein? Boa semana e bons jogos de Liga dos Campeões. Tchau, tchau.